Semana de Conscientização da Catequese Inclusiva da Diocese de Limeira. Palestrante: Gislaine Luperini. Gislaine está sentada. Atrás possui uma parede na cor azul. Em seu lado direito possui um quadro com a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Irá ministrar este momento de formação com o tema Deficiência Auditiva. O meu nome é Gislaine, sou conhecida como Gi, da cidade de Araras. Trabalho há muito tempo com catequese pastoral de surdos, mais de 20 anos aqui na cidade. E recentemente vim integrar a equipe de catequese inclusiva da Diocese de Limeira, que está sendo responsável por essa formação que é aqui com vocês, tá? Então, assim, como eu trabalho há muitos anos nessa área, talvez algumas pessoas já me conheçam, né, de participação de cursos, seminários, encontros, escola catequética. Então, quem está participando dessas coisas aí, talvez a gente já tenha se encontrado por aí, né? Então, estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre deficiência auditiva, com o objetivo de que vocês entendam um pouco melhor e possam trabalhar e atender melhor as pessoas com deficiência auditiva dentro da catequese, seja de primeira Eucaristia, seja de crisma, né, naquilo que for necessário. Nosso objetivo é apoiar vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem nos procurar depois. Vai ser disponibilizado um canal para vocês. E hoje eu não vou falar muito sobre parte técnica, né? Aspectos técnicos, causas, essas coisas. Eu vou falar um pouco mais sobre a prática, que eu acho que é o que interessa mais para todo mundo. Já adiantando que não existe nenhuma receita pronta, né? Faça isso que tudo vai dar certo. Não vou enganar vocês, tá? Mas o objetivo é que vocês conheçam mais para que estejam mais seguros na hora de trabalhar, tá? Então agora eu vou ficar pequenininha aqui, né, para poder ir passando as informações do PowerPoint. Vocês vão ter acesso a esse PowerPoint, a esse texto aqui depois, né, para vocês lerem com calma. Aí vão as informações mais técnicas também. Mas por enquanto nós vamos conversar aqui sobre aquilo que realmente acredito que interessa para todo mundo. Tá ok? Então vamos lá. Então, nosso tema de hoje é deficiência auditiva, tá? Que como todo mundo sabe, é a incapacidade para ouvir os sons, né? Os sons do ambiente, os sons que estão à nossa volta. Muitas vezes a pessoa tem uma perda auditiva, mas ela não é total, ela ouve um pouquinho, né? Mas mesmo assim não é uma audição igual à nossa. Então ela ouve, as pessoas acham que ela está entendendo tudo, mas na verdade não está, porque a maneira como ela ouve os sons é uma maneira distorcida que chega para nós de uma forma, chega para eles, aliás, de uma forma bem diferente do que chega para nós, tá bom? Então, com isso, a gente vê que existe uma diferença entre os termos. Só um instantinho que eu vou colocar os fones para melhorar o som para vocês aí, tá? Mas enquanto isso a gente vai conversando. Existe uma diferença entre os termos surdo e deficiente auditivo, sim, tá? Normalmente as pessoas surdas, elas não gostam de ser tratadas como deficientes, com o termo deficiente, tá? Porque isso remete a um passado onde eles foram confundidos e tratados como pessoas incapazes, né, que não tinham capacidade para aprender, né, como deficientes intelectuais, e eles não são. Eles apenas não ouvem, tá? Vamos lá.
Só que aí existem pessoas diferentes, né? Como eu disse, existe aquele que ouve um pouquinho e fala, e existe o surdo realmente, que é aquele que não ouve nada e precisa da língua brasileira de sinais, tá? Então, normalmente as pessoas se referem àquela pessoa que ouve um pouco, usa aparelho e fala como um deficiente auditivo, tá? E a pessoa que não ouve nada, o surdo profundo, né, como nós dizemos, e que usa a língua de sinais, é surdo, tá? Ah, mas não é feio falar assim? Não. É o que eles são e é como eles gostam de serem chamados. São surdos, ok? Então, o que é aí, né? O texto, tá? Só assim, eu não vou me aprofundar na parte técnica, mas só dizendo para vocês que a surdez ela afeta muito a vida da pessoa, porque através da audição que nós temos muitas informações, né, do meio ambiente, nós temos sinais de alerta e é através da audição que nós temos uma coisa que é vital para a nossa vida, que é a comunicação com outras pessoas. Então, a falta da audição gera uma perda de comunicação, que afeta muito a vida da pessoa com surdez. Tá? Então, a maneira como ele entende as coisas é diferente da nossa. Tenta assistir televisão sem som e veja o que é que você entende. Tá? Você ouve, a língua que eles estão falando é a mesma que a sua e veja meia hora. Nossa, você não vai aguentar meia hora. Veja 5 minutos de televisão sem som e me conta depois o que é que vocês entenderam. Tá? Então, ter uma ideia do que 24 horas assim, né? A vida da pessoa com surdez. Então, a fé é diferente a compreensão de mundo que a pessoa surda tem, sim, tá? Bom, aqui é a parte histórica do surdo. Eu não vou entrar nisso, mas só para dizer, né, que o surdo, como todas as pessoas com deficiência, sofreu e sofre até hoje muita discriminação, tá? E durante muitos anos foi tratado como pessoa incapaz de aprender, sem direito nenhum. Em algumas sociedades eram sacrificados, em algumas sociedades até hoje ainda são, né? Sociedades com uma cultura mais primitivas ainda veem a pessoa com deficiência como castigo, como punição, como uma coisa ruim, né? Que vai atrair coisas ruins para aquela sociedade. Então, muitas vezes eles são sacrificados. Tá? Aqui também não vou entrar nessa parte, vamos pular rapidinho para ir ao que interessa, né? Outra coisa importante da gente dizer. Surdo-mudo, apague essa ideia, tá? Essa expressão surdo-mudo é uma expressão antiga, uma expressão errada, uma expressão preconceituosa, tá? Porque o que significa a palavra preconceito? É um pré-conceito, ou seja, um conceito que nós temos de algo que nós não conhecemos, que nós não sabemos, né? Então, a expressão surdo-mudo predispõe a pessoa a acreditar que a pessoa surda não tem capacidade para falar, o que não é verdade, tá? A pessoa surda, ela não fala porque não ouve, tá? Nós aprendemos a falar naturalmente, né? Quando a gente é pequenininho, a gente ouve todo o som que está ao nosso redor, ouve as pessoas falando com a gente. Ninguém aprende a falar assim, né? Com a mãe na frente, assim, fala mamãe, agora fala papai, agora fala bola, agora fala cachorro. Não é assim que acontece, não é verdade? Né? Na verdade, as pessoas naturalmente vão falando com a gente e de tanto a gente ouvir a mesma palavra
Às vezes a mãe fala, olha, o papai chegou, e de repente você vê o papai, né? Então, de tanto isso acontecer, você vai associando o significado das palavras e vai aprendendo. Como a pessoa surda não está ouvindo, né? Isso não acontece de forma natural, como acontece com a gente, tá? Mas se ele for ensinado, se ele for treinado, é uma coisa difícil, é uma coisa sofrida para eles, mas eles conseguem falar porque eles têm voz, tá? Eles têm voz. Eles não usam essa voz porque é muito difícil para a pessoa surda falar sem ouvir a própria voz, tá? Mas eles têm. É como eu brinco com as pessoas, né? Belisca para ver se não grita. Pisa no pé para ver se não chora, tá? Eles riem. É muito comum acontecer nas missas, né? Da gente eles emitirem uns sons assim meio fora de hora, porque eles não têm noção, né, do barulho que eles estão fazendo. Então, às vezes você fala alguma coisa, um dá um grito, não, né, com aquela voz estranha, né? Ou então dá risada alto. Isso é muito comum, tá? Então, assim, eles são surdos. Ponto final. Risca o mudo, apague essa ideia. Então, as expressões, né, como surdo mudo, mudinho, né? Ah, eu tenho um aluno aquele mudinho lá. Eu nunca me esqueço de uma mãe que uma vez contou para mim, né, quando começou a inclusão dos alunos com deficiências nas escolas, que ela chegou para uma reunião de pais e aí a professora perguntou: ah, a senhora é mãe de uma aluna dessa sala? Ela disse: sim. De quem? Ah, da fulana, né? Ela falou: ah, tá, daquela mudinha? Tá? A professora falou isso. E aí a mãe já falou: olha, em primeiro lugar, ela não é muda, ela é surda. E em segundo lugar, ela tem nome. Né? Então, como você se refere a todas as outras crianças pelo nome, se refira, por favor, à minha filha pelo nome dela. Tá? Então, algumas coisas que desnecessárias, né? Né? Então, eu acho que na medida daquilo que for possível, tratá-los como as outras crianças, como as outras pessoas, iguais a todos, tá? Eles têm sim algumas limitações, têm sim necessidades especiais, e em algumas coisas vai ser necessário algumas adaptações, né? Por exemplo, quando você for chamar uma criança surda, não adianta você ficar gritando nas costas dela que ela não vai olhar para você nunca, tá? Então você vai ter que chegar e dar um toquinho no ombro. Ó, tô falando com você, tá? Sem problema nenhum, ela precisa disso. Não adianta você ficar gritando atrás dela, não vai ouvir, nunca, não ouve, tá? Então algumas coisas são necessárias, algumas adaptações, né? Mas naquilo que é possível, tratá-los da mesma forma como as outras crianças, tá? E no caso da criança que não ouve nada, da pessoa que não ouve nada, é muito mais fácil para eles, é muito mais eficiente também a comunicação através da língua de sinais, tá? Mas usar a língua de sinais não significa deixar de falar. Existem surdos que fazem as duas coisas, tá? Eles são bilíngues e muito eficientes, muitas vezes, nas duas línguas, tá? Então, eles sabem perfeitamente com quem eles precisam falar, com as pessoas que ouvem, eles falam, e com as pessoas surdas, eles fazem sinais. Simples assim, tá? Como a gente, quando aprende duas línguas, né? Quando a gente é fluente no inglês, a gente fala em inglês com quem entende inglês e em português com quem fala em português, ou seja, com a maioria das pessoas no nosso país, né? Então, é a mesma coisa, gente. Libras é uma língua. É uma língua. Esse é o nosso lindo, maravilhoso Papa Francisco, tá? Esse sinal não é um sinal brasileiro, tá? É um sinal... Ah, porque é importante dizer, né? Libras, Língua Brasileira de Sinais. Como o próprio nome diz, ela é do Brasil. Então, as línguas de sinais não são mundiais. Não existe uma língua mundial universal.
como em cada país nós falamos uma língua diferente, da mesma forma, cada país tem a sua língua de sinais, tá? Esse sinal que o Papa Francisco está fazendo foi num evento internacional também para pessoas com deficiência. Se eu não me engano, foi na Jornada Mundial da Juventude, tá? E tinham pessoas surdas lá e ele fez esse sinal para eles. Esse sinal é da língua americana de sinais e significa I love you, ou eu te amo, tá? Então é o sinal mais conhecido do mundo. Todos os países, os surdos conhecem esse sinal e se utilizam dele, tá? Por quê? Porque ó, aqui tem a letra I com o dedinho lá, tá? Do I, né? I love. Então aqui o I, aqui o L do love e aqui o Y do you. Então junta tudo, tá? E fica o sinal conhecido no mundo todo como I love you, tá? Então é importante para a gente ir conhecendo algumas coisas aí. Esse é o símbolo internacional da surdez, só para título de conhecimento. Se vocês virem esse símbolo em algum lugar, é sinal que nesse lugar tem alguma coisa sobre acessibilidade para pessoas surdas. Bom, a Libras é a nossa língua, tá? Língua brasileira de sinais. E ela foi oficializada como segundo idioma do Brasil desde 2002, ou seja, já faz muitos anos, né? Já fazem 18 anos aí que a Libras é oficialmente a segunda língua do Brasil e muitas pessoas ainda nem a conhecem, né? Triste realidade a nós. Bom, agora vamos lá. Dicas de relacionamento com a pessoa surda. Então, quando você desejar falar com uma pessoa surda, sinalize com a sua mão no campo de visão. É aquilo que a gente já falou, né? Não adianta você ficar gritando atrás da pessoa. Ô fulano, ô fulano, ô Maria, ô Joãozinho, tá? Porque eles não ouvem, tá? Então não adianta gritar, né? Falar mais alto, né? Quando a pessoa é surda mesmo, nem gritando, você vai morrer de dor de garganta e a pessoa não vai te ouvir, tá? Então, faz assim com a mão no campo de visão dela, né? Tô falando com você. Ou então dá um toquinho no ombro, delicado, né? Não precisa, tá? Não vai jogar nada na pessoa, não vai jogar uma bolinha de papel, não vai jogar um giz, né? Nada assim na pessoa, tá? Seja delicado, seja educado, mas essas coisas fazem parte da cultura da pessoa surda. Um outro jeito também que eles se utilizam e que funciona bastante é você, lógico, se tiver um pouco mais escuro o ambiente, né? Acender e apagar a luz, tá? Então é um toque de que significa que você está chamando, tá? As pessoas. Isso numa reunião com muitos surdos é muito eficiente, tá? Para chamar a atenção de todo mundo ao mesmo tempo, tá? Então, durante uma conversa, você permaneça de frente para o surdo, mantenha contato visual, evite virar de costas para ele, faça muita expressão facial corporal, tá? Porque quando você está falando com a pessoa surda, ele não olha só suas mãos, ele não olha só seu rosto, ele olha você todo. O seu corpo inteiro fala com ele. Então, é muito importante isso. Tá? Se você falar com o surdo e você perceber que o surdo não entendeu nada, ou se o surdo tentou falar com você e você também não entendeu nada, não estranhe, né? Eles têm muitas vezes uma voz diferente, uma voz estranha, e as pessoas que não estão acostumadas com o surdo muitas vezes não entendem, né? Porque é aquela coisa deles falarem sem ouvir a própria voz, tá? Então, diga para o surdo que você não entendeu, com calma, pergunta se ele sabe escrever, né? Peça para ele escrever, ou se tem como ele mostrar aquilo que ele está querendo dizer para você, tá?
Use muita expressão facial corporal, tá? Mesmo quando você sabe Libras, isso é muito importante sempre. E procure aprender a Libras, tá? A Libras é a melhor forma de comunicação que existe com as pessoas surdas. Através da Libras a gente consegue passar tudo, tudo para a pessoa surda. Todos os significados. Essa coisa de que o surdo só aprende coisas concretas não é verdade, tá? Através da Libras eu consigo ensinar o surdo sobre Deus, sobre religião, sobre sentimentos, sobre qualquer coisa, mesmo abstrata. Aqui agora a gente tem alguns materiais específicos, né, que foram feitos para a gente trabalhar dentro da Igreja Católica com as pessoas surdas, né, e que utilizam a Libras também. É muito importante quando a gente trabalha com surdos, a gente ter muitos recursos visuais, tá? Isso é bom só para a pessoa surda? Claro que não. É bom para todos. Vai enriquecer o encontro catequético para todos os participantes dele, tá? E vai ajudar com que a pessoa surda consiga participar em igualdade de condições com as outras pessoas. Como ele não ouve, ele precisa ver, né? Aquilo que o surdo vê, aquilo que o surdo experimenta, ele nunca mais esquece. Então, trabalhar com muitos recursos visuais, com muita dinâmica, eles adoram, tá? E aí a gente tem esses livros, tá? Esse Primeira Comunhão Eucarística é um pouquinho mais antigo, mas tem o livro do Catequista e o livro do Catequizando. Às vezes, se você tem mais de uma criança surda, você pode adquirir um livro e tirar cópias, né, para utilizar, né? Às vezes é mais viável. E a gente tem esse outro que é mais recente, que é a catequese especial para surdos. Eles foram feitos por pessoas surdas e eles têm muitas imagens, textos simples e orações em Libras e algumas explicações em Libras. Tá? Então, olha, só para vocês terem uma ideia, né, de como é. Aqui algumas informações, né, algumas fotos, informações em Libras. Tá? Com muitas imagens, explicações bem simples. Aqui só para vocês terem uma ideia, né, uma comparação aqui entre o Estado de Israel na época de Jesus e um Estado brasileiro, para eles terem noção do tamanho do país, da terra onde Jesus vivia, tá? Em proporção com o nosso Brasil, é sempre interessante eles entenderem melhor as coisas, né? Aqui algumas orações em Libras, né? Um exemplo aqui é a oração da Ave Maria, que é uma oração mais curtinha, tá? Então você pode tirar cópias dessa oração para eles levarem para casa e aprenderem, e a gente rezar todo mundo junto. Então, na hora que está todo mundo rezando uma Ave Maria, a gente reza também em Libras para eles poderem rezar junto com a gente. É muito importante para eles, né? Poderem participar junto com as outras pessoas. É muito importante. Isso sim é ter acessibilidade. Né? Tá? E aí tem alguns esqueminhas de encontro. Tá? Tem como você preparar um encontro. Tá? Então tem o embasamento religioso, aonde você encontra isso na Bíblia, tem a dinâmica, tem algumas sugestões, tá? Então tem todo um esqueminha aqui para você montar seu encontro catequético, que pode ser também utilizado com as crianças que ouvem normalmente, né? Aqui algumas sugestões de filmes. Vou ser sincera, não assisti todos, tá? Mas assim, tem filmes aqui muito bons e que agora na quarentena é uma boa época para a gente assistir e entender um pouquinho mais a questão da surdez. Esse filme The Hammer aqui é recente, é muito bom, tá? A Família Beller também é recente. Esse Mr. Holland não é muito recente, mas também é bem interessante de assistir. E esse Meu Nome é Jonas é bem antigo, mas também é muito bom. Tá? Então eu espero que vocês tenham
conseguido ter uma noção um pouco melhor de como trabalhar com crianças e pessoas com surdez. Estou aberta a ajudar a todos aí. Créditos. Palestrante: Gislaine Luperini. Interpretação: Eliana Hervias. Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Organização: Padre Alexander Silva. Edição: William Dantas, Pascom Diocesana. Audiodescrição: Gabriele Dantas.